Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus, lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém, dona Angélica? Amém. Por onde quer que andares. Amém? Amém. Essa passagem é interessante porque ela é uma instrução de Deus para Josué. E Josué foi aquele moço que caminhou durante muitos anos ao lado de Moisés. E quando Moisés falece, quando Moisés morre, quem assume a liderança do povo, naquele contexto, da nação, foi exatamente Josué. E nesse momento aqui, Deus dá algumas instruções para Josué. Fala com Josué de uma forma muito pessoal. Deus, ele deseja se relacionar comigo e com você de uma forma pessoal. Deus, quando quer falar alguma coisa comigo, Ele vai falar. Se Ele quer me trazer direções, se Ele quer me trazer respostas, se Ele deseja me trazer, me dar algum norte para a minha vida, você pode ter certeza que Deus vai falar. Então Deus, Ele gosta de se relacionar comigo e com você de uma forma pessoal. Ou seja, você entende e sabe que é Deus que está falando com você. Amém. E aqui Deus está falando com Josué. Deus fala para Josué: olha, esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus está falando esforça-te e tem bom ânimo para Josué? Porque a caminhada que Josué enfrentaria, ela seria muito árdua. Seria uma caminhada muito pesada. Não seria fácil para Josué viver aquela liderança, viver aquele momento na vida dele. Então Deus dá uma instrução para ele: esforça-te. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, falar sobre esforço. Sobre esforço. Porque a nossa vida é uma vida feita de esforço. Mas de muito esforço. Muito esforço. Eu creio que a vida de ninguém aqui é uma vida fácil. A minha vida não é fácil. A minha vida é uma vida cheia de desafios. A cada dia, a cada instante, a cada momento é um desafio novo. E principalmente a nossa caminhada com Deus. Nós sempre vamos nos deparar com desafios. E com grandes desafios. Grandes desafios. A vida com Deus não é uma vida fácil de ser vivida. Não é uma vida simples de ser vivida. A vida com Deus é uma vida de desafios diários, constantes. A todo instante, a toda hora, você vai se deparar com um novo desafio, que vai aguardar que você apresente algumas respostas de posição, de fé, de oração, de busca, de relacionamento com Deus, de quebrantamento, de entrega, de sacrifícios, de renúncia. Para isso, é necessário que nós tenhamos essa atitude de esforço. A própria palavra vai dizer que o reino, o próprio reino, ele é conquistado à base de quê? Esforço. De esforço. E a questão é que muitas vezes nós nos esforçamos, muitas vezes nós empreendemos muito esforço para determinadas coisas, para determinadas situações da nossa vida, e a gente acaba não encontrando e não alcançando o resultado que a gente quer. Tem um ditado que diz: nadou e morreu aonde?
Na praia. Na praia. É um ditado popular. Ou seja, você imagina uma pessoa que nada, que morre na praia, morre na areia. É uma pessoa que ela empreendeu muito esforço para morrer onde? Na praia, num lugar seguro. Quando a gente olha para a nossa vida, nós vamos ver que existem determinados momentos que nós estamos empreendendo muito esforço, e a gente não está tendo resposta e resultado que a gente quer. É como se você estivesse diante de uma nova oportunidade de negócio, uma nova oportunidade de fazer algo para Deus, de fazer algo que seja seu, um projeto teu, e você empreende esforço, e você não consegue alcançar o resultado que você quer. É como se você quisesse que o seu casamento fosse transformado, que a sua família fosse transformada, ou melhor, vou falar de casamento que tem a ver com aquilo que vai estar sendo preparado, que o seu casamento ele melhorasse, que a sua relação conjugal melhorasse, que o comportamento dos seus filhos melhorasse, que o comportamento seu e da sua esposa fosse transformado. Aí a pessoa ela empreende um esforço, não, eu vou ser mais isso, eu vou ser mais assim, eu vou ser mais desse jeito, eu vou ser mais dessa forma, eu vou ser mais paciente, eu vou ser... E ele começa a colocar muitas coisas que vão demandar muito esforço. E chega um determinado momento que continua as brigas, que continua a confusão, que continua a discussão, e a pessoa fala assim, poxa, eu tenho me esforçado tanto e de nada tem dado resultado. Nada tem acontecido. Embora todo o meu esforço, eu não estou conseguindo ver e alcançar êxito e sucesso em determinado empreendimento que eu estou fazendo. Você já passou por isso? Você já se esforçou por alguma coisa? Né? Aquela pessoa que às vezes chega um amigo, chega para você, apresenta N possibilidades, N oportunidades de você fala, não, cara, isso dá certo. Cara, te dá aquele ânimo, você fala, não, agora eu vou, agora vai dar certo. Você empreende esforço, você investe tempo, você investe dinheiro, e de repente não tem resultado nenhum. Você fala, meu Deus, me esforcei à toa. Não é assim com a gente? É assim, isso acontece, é uma realidade. Nós vivemos, muitas vezes, nos deparando com essas situações. E Deus fala exatamente para Moisés, para Josué isso, esforça-te, cara. E isso nos traz um entendimento que nós precisamos canalizar o nosso esforço de maneira correta. Às vezes nós esforçamos muito sem ter a compreensão e entendimento de que forma nós precisamos de fato nos esforçar. Qual o esforço que de fato eu preciso fazer para que eu tenha um bom resultado na minha vida, para que eu possa receber bênçãos de Deus? Existiu um senhor que se chamou Vilfredo Pareto. Era um italiano. Esse homem ele era um estudioso, era engenheiro, lecionava, era político. E esse camarada ele levantou um estudo em que ficou conhecido, e é conhecido hoje nos dias atuais, como o princípio de Pareto. E é um princípio interessante, não sei se você já ouviu falar. O princípio de Pareto, ela está pautada em uma regra, que eles chamam de uma regra 80/20. O que é isso? Pareto, ele descobriu que 80% das consequências dos nossos problemas são causados por 20% de fatos, de situações que levam àqueles 80%. Como que ele descobriu isso? Nos seus estudos, em que ele foi fazendo diversas pesquisas, ele descobriu, ele teve um resultado interessante lá na Itália mesmo, em que ele descobriu que 80%, presta atenção nisso, 80% das terras
da Itália pertenciam somente a 20% do que representava toda a população. Então, 80% das terras estavam em poder, na propriedade de apenas o quê? 20%. Então, isso quer dizer que os outros 20% que sobravam da terra era distribuída por quantas pessoas? Por 80% da população. Ou seja, uma minoria era proprietária de uma grande parte. E uma maioria desfrutava o quê? De pequenas partes que deviam ser o quê? Distribuídas entre elas. Tem muito diferente do que a gente vive hoje no Brasil. Tem? Não tem. Se você for pegar a nossa realidade, nós vamos ver o seguinte: é como se 80% de toda a riqueza do Brasil ela está concentrada na mão de quantos? De 20%, de uma minoria. Uma minoria desfruta de uma maior parte, de uma grande parte de toda a riqueza do Brasil. Verdade. É assim a realidade. Essa é a realidade. Uma pesquisa que uma vez eu estava lendo, estava dando uma informação, tem algum tempo, tem coisa de uns 3 anos, tinha uma informação de que o judiciário, o nosso poder judiciário, ele é comandado por 150 famílias. Judiciário, estou falando em nível, né, nacional. São 150 famílias que comandam o poder judiciário. Então você vai ver que o desembargador fulano de tal deu uma ajudinha para nomear o juiz de tal, fulano de tal, porque é o quê? É parente, é primo, é tio, é assim. E o outro que é defensor, um que é o serventuário, um que trabalha em cartório. Então todo mundo tem o quê? Um vínculo de parentesco com alguém. E aí quando você vai pegar o nome das famílias envolvidas, você vai ver que todo mundo realmente é parente da mesma família. Olha que loucura, gente. E aí você imagina agora que você pegar 20% de toda a riqueza que sobra e distribuir para 80% da população. O resultado é o que nós estamos vendo agora. Esse é o resultado que nós estamos vivendo. Então Pareto, quando descobriu isso, ele descobriu o quê? Olha, é melhor eu empreender 20% de esforço e alcançar 80% de resultado, de sucesso. Só que a gente faz totalmente ao contrário. Muitas vezes nós estamos empreendendo muito esforço, 80% do nosso tempo, 80% do teu dinheiro, 80% do teu suor, 80% do teu intelecto, 80% do teu conhecimento, 80% da tua sabedoria, 80% de tudo que Deus tem te dado. Você tem investido, se esforçado, mas aí você vai ver que o resultado, ele é o quê? Pequeno. E um resultado pequeno nunca vai ser satisfatório para a gente, porque nós temos um desejo, irmãos, de sempre queremos o quê? Mais. Essa é a realidade. Nós sempre queremos o quê? Mais. Isso faz parte da nossa vida. Esse desejo de conquistar, esse desejo de avançar que Josué possuía, esse desejo de ir para a guerra, esse desejo de lutar, esse desejo de estabelecer o reino de Deus, esse desejo de viver as promessas de Deus, esse desejo de viver e contemplar os milagres de Deus, de encontrar a resposta de Deus para a nossa vida, faz parte, está em nós. Nós desejamos isso. Nós não queremos Deus pela metade, nós não queremos Deus em uma pequena porção. Você quer isso? Eu não quero. Nós queremos viver Deus em uma totalidade, nós queremos viver Deus em uma profundidade. Esse é o nosso desejo. Só que muitas vezes nós não estamos sabendo como alcançar esse resultado. Nós não estamos sabendo qual caminho de busca nós precisamos tomar. E aí nós corremos o grande risco
de, não obtendo os nossos sonhos, os nossos desejos, nos tornarmos pessoas o quê? Decepcionadas, frustradas, tristes, desmotivadas, sem inspiração alguma. E aí, o que acontece? Nós passamos a estar sujeitos a sermos levados pelas circunstâncias o quê? Da vida. As circunstâncias da vida são elas que vão o quê? Nos governar. São as circunstâncias. Não, tá bom, tá ruim. Dá, não tem problema. E a gente fica igual uma cana agitada pelo vento, sendo levado o quê? De um lado para o outro. Por quê? Porque o que está governando a nossa vida são as circunstâncias. E nós não podemos ser pessoas governadas pelas circunstâncias da vida, senão a gente não chega a lugar nenhum. Aleluia. Senão não vai chegar a lugar nenhum. E nós sempre estaremos sujeitos a viver uma vida de insatisfação. Por quê? Porque estamos empreendendo esforço demais para resultado de menos. E Deus não quer isso. Não é a proposta de Deus. Então esse cara, ele descobriu isso. Pareto, ele descobriu isso. Ele levantou esse estudo e isso hoje é aplicado, inclusive, nos meios empresariais, corporativos de treinamento. Se for parar para pensar, um outro exemplo que é muito interessante, se você for em um grande mercado tem muitos produtos, não tem? Muitos produtos. Você vai imaginar assim, caramba, esse estoque aqui de um supermercado desse, né, um Guanabara, deve ser algo assustador. Imagina o estoque. Sim. Mas naquele estoque existe um produto que é o carro-chefe. Por isso que eles fazem o quê? As propagandas das suas o quê? Promoções. Então tem produtos que são o quê? Carro-chefe. E às vezes um produto ele representa 20% de toda a venda dos 80% restantes do estoque. Sabia disso? Porque os caras descobriram que se ele colocar aquele produto em um lugar estratégico, as pessoas vão ver, as pessoas vão olhar, as pessoas vão sentir-se atraídas para poder o quê? Comprar mais, consumir mais. E você, meu irmão, quando vê uma promoçãozinha, nós ficamos doidos, não é isso? A primeira coisa que você pensa é, rapaz, eu vou lá para poder aproveitar essa promoçãozinha, você vai lá e compra. Só que quando você chega lá no supermercado, você não vai comprar só aquele produto que te chamou a atenção, porque os seus olhos vão bater e vão falar, ih, rapaz, aqui também tá baratinho. Você coloca lá e o que você pensa? Que ia gastar 100 reais, 200 reais, você sai de lá gastando 300, 400. Por quê? Porque estava tudo muito barato. Essa é a realidade. Verdade. Essa é a realidade. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres, filhos de Deus, nós estamos empenhando tanto esforço em nossa caminhada, e que nem sempre estamos alcançando o quê? Um resultado satisfatório. E a gente precisa parar para repensar isso. A gente tem que parar e entender o que está acontecendo. Então, Pareto, esse homem, esse italiano, ele descobriu isso. Olha, é melhor você empreender 20% do teu esforço, porque você vai ter 80% de resultado. Essa parte que a gente está preparando, que eu estou preparando, ela vai pautar mais ou menos isso. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das grandes dificuldades que os casais têm em um relacionamento é a dificuldade de dialogar, de conversar, de sentar e de colocar o quê? De conversar acerca dos seus problemas. Isso é uma dificuldade. Agora pensa comigo, uma dificuldade que é a falta de diálogo, o que ela pode acarretar em um relacionamento conjugal? Desconfiança, solidão,
Ou até mesmo divórcio. Divórcio. Chegar lá num caminho mais radical ainda, um divórcio. Pode gerar uma baixa autoestima. Pode gerar um sentimento de que, quando a pessoa ela se sente rejeitada, se a pessoa outra não dá atenção para ela, como é que é? Fugiu aqui? Carência. A pessoa se sente carente da atenção do outro. Verdade. O afeto. Por quê? Porque não tem, né? E a mulher quando chega, a mulher gosta de conversar. Já o homem já é mais calado. Então, olha só, eu estou falando de um único problema, que é uma falta de diálogo. Ela pode acarretar 80% de problemas na vida de um casal. E aí o casal, ele vai ficar discutindo e brigando e não se entendendo, achando que o problema deles é porque o marido ou a esposa não dá atenção. Olha só que loucura. Não, mas fulano não me dá atenção. Não, mas você não gosta mais de mim. Mas você não tem mais a mesma paixão. Você não tem mais o mesmo amor. Você não me ama. Por quê? Porque você mudou. Você está muito quieto. Está acontecendo alguma coisa. Olha só o que acarreta. Agora, se você e eu, se os casais focassem as suas atitudes em resolver os problemas de diálogo, que é o menor, iria minimizar o quê? Um monte de outros problemas que decorrem da falta de diálogo. Verdade. Olha só como isso é poderoso. E quando Deus fala com Josué, Deus fala: esforça-te. Mas antes Deus fala para ele assim: olha, existe um jeito certo de você se esforçar. Para que você possa se esforçar de maneira correta, você precisa meditar na minha lei, de dia e de noite, porque ela vai servir de instrução para a sua vida. E aí, quando eu olho para isso, eu sou apaixonado por Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Amém. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós vamos descobrir que os evangelhos nos ensinam e nos mostram acerca de pessoas que aplicaram um princípio em algumas ações de suas vidas, e que eu chamo, uma homenagem ao pastor, princípio de André. Tá vendo? Eu saí do princípio de Pareto para entrar agora no princípio de André. Olha só, não é dele não, tá? Esse é o outro André. Estou falando do André, foi discípulo do Senhor Jesus. Eu vou te ensinar isso. Você vai aprender agora. Como que nós podemos empenhar menos esforço e alcançar mais resultados, mais bênçãos, sabe? Em muitas áreas de nossa vida. Você vai aprender agora. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos ler versículo 40. João 1,40. Quem achou, diga amém. Amém. Rapaz, ó, meu Jesus. Diz assim a palavra, olha só que coisa tremenda. João 1,40 diz assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Onde está aqui o princípio de André?
está nessa frase aqui, que André, ele teve uma atitude. Qual foi a atitude de André? Pegou o seu irmão Simão e levou a quem? A Jesus. Levou a Jesus. Quantos de nós já enfrentou ou enfrenta alguns problemas? Todos nós. Quantos de nós temos desafios? Você tem vivido desafio recentemente? Coisas que eu e você, que você precisa romper, precisa vencer, precisa superar? Todos nós. E aqui está nos ensinando algo tremendo. O que a palavra está nos ensinando é que eu preciso pegar esses problemas, eu preciso pegar esses desafios que eu tenho pela frente, irmãos, e levar até a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Às vezes nós estamos nos esforçando tanto, às vezes nós estamos lutando com as nossas próprias armas, às vezes nós estamos tentando de alguma forma encontrar resposta para muitos dos nossos problemas através da nossa razão, das nossas experiências, daquilo que eu penso, daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo que tem que ser. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer assim, se eu fizer assado, sabe o que acontece? A pessoa pensa e não consegue agir, e não encontra a resposta, não encontra a solução. E às vezes está brigando com o seu próprio braço. Sabe o que isso vai gerar? Cansaço. Esforço sem propósito gera exaustão, meu irmão. Vai chegar um momento em que você e eu, nós vamos ficar na praia. Se você não lutar, não se esforçar de maneira correta, vai se cansar. Você não irá aguentar. Então é melhor nós empreendermos uma pequena parte. E qual é a nossa pequena parte? É o mais simples. É o mais simples. Isso está revelado na palavra, no Evangelho. O mais simples, a atitude e a ação mais simples que nós temos que fazer é levar as nossas questões para Jesus. Amém. E a gente às vezes não faz isso. Aleluia, glória a Deus. Não faz. Fica pensando em N coisas. Não faz. Quer ver uma das coisas que a gente mais começa a pensar quando falta dinheiro? Não é isso? Você começa a pensar, Deus, como é que vai ser? Né? Eu estou falando isso porque isso diz respeito. A gente às vezes tem momentos que a grana aperta e você fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Não, vou fazer assim, vou vender aquilo, vou vender assado, vou vender frango, vou vender isso, vou vender não sei o quê. E aí você começa a pensar em uma série de coisas. E a gente esquece do mais simples. Levar até Jesus. Amém. Levar até Jesus. E a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas e de situações que estavam ou diretamente envolvidas ou que estavam participando de momentos de grandes dificuldades, de momentos em que elas precisavam levar aquele problema até Jesus. Vou dar alguns exemplos para vocês. João, no próprio capítulo 2, um problema chegou ali. Qual foi o problema? Bodas de Caná, festa. Acabou o vinho, naquela época, naquele contexto, acabou a festa. Verdade. Acabou o vinho, acabou a festa. Acabou o vinho, era uma vergonha, porque aquilo ali seria uma desonra por parte do anfitrião com relação aos seus o quê? Convidados. Os convidados iam embora se sentindo o quê? Desonrados. Porque acabou o vinho. E teve uma mulher que imediatamente ela percebeu que a única solução para aquele problema seria levar ele até quem? Até o mestre de sala. E falar, mestre de sala, acabou o vinho.
O mestre ela falou assim: e agora, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Acabou o vinho, acabou a festa. Porque não tem como a gente encontrar vinho uma hora dessa da noite. Vou falar o quê? Uma mulher chamada Maria, mãe de Jesus, ela teve uma sacada na mesma hora. Cadê Jesus? Por quê? Porque o único que pode dar jeito nisso, trazer solução para isso é Ele. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai Deus. falar que ela pegou aquela situação, não se desesperou. Ela não se desesperou. Ela não ficou conjecturando o que ela ia fazer, quem ia poder ajudá-la. Ela não ficou pensando, ela não pensou no parente, no amigo. Será que se eu falar com fulano ele vai me ajudar? Será que se ele falar com o Beltrano ele vai me dar uma força? Será que... Ela não ficou pensando nada disso. Ela pegou aquela situação e levou para quem? Para aquele que pode resolver. Se existe alguém que pode resolver alguma coisa na minha vida e na sua vida, esse alguém se chama Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vim aqui hoje para ouvir isso. Amém. Eu vim aqui hoje para nos dizer isso. Amém. Se existe alguém que pode resolver alguma coisa na nossa vida, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio. Ela pegou e levou aquele problema, falou: acabou o vinho. Ele imediatamente pega umas taras, bota tudo aqui, resolve e deixa comigo. E ele vai o quê? Aí a palavra vai falar que ele principiou o que? O seu Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo de número 40, diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curavam. Essa passagem fala acerca de um momento em que Jesus ele está com Pedro, ele vai até a casa de Pedro, e ali ele encontra a sogra de Pedro com uma febre muito alta. E ele ali, Jesus é um cara bacana, cura a sogra de Pedro daquela febre. E Pedro já falou: faz isso não, deixa eu... Mas ele cura a sogra de Pedro. Não é isso? Sogra tem sempre que sobra alguma coisa para ela, não tem como. Ele cura a sogra de Pedro. E aí, o que aconteceu? A palavra está dizendo que as pessoas tomaram conhecimento de que Jesus estava onde? Ali, na casa de Pedro. E que então passaram a fazer o seguinte: olha, Jesus está lá. Começaram a pegar os enfermos e levar para quem? Para Jesus. E a palavra vai falar que Jesus, orando, impondo a mão sobre eles, os curava. Meu Deus, que tremendo, cara. A gente às vezes passa por momentos de enfermidade na nossa casa, é uma loucura. A gente vai pensar em uma série de coisas. Você vai pensar no plano de saúde, se pagou, se não pagou, se está em dia, se não está, o remédio que tem que comprar, o dinheiro que de repente não tem para comprar o remédio, o médico que não está de plantão no dia certo, e você vai ficar preocupado se você vai levar para um hospital público, se você não vai, o dinheiro que você pode gastar no particular, na consulta médica. A gente entra em desespero. E quando a gente entra em desespero, a gente perde mais ou menos o equilíbrio, a razão e a noção das coisas. E o que é pior, muitas vezes a gente esquece da pessoa de Jesus. E a gente fala: Jesus toma conta, Jesus me acolhe, mas a gente não leva de fato aquele problema até a presença de quem? Dele. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou passando por esse momento aqui na minha casa, na minha família. Deus, tu sabes que eu não tenho recurso agora. O Senhor sabe que eu estou nervoso, estou abalado, estou preocupado. Mas eu preciso colocar isso diante do Senhor, para que o Senhor possa trazer até mim a direção. As respostas a gente se perde. A gente se perde. E a palavra está falando que esses homens, eles foram até Jesus e levaram os seus enfermos. E Jesus estava ali curando. De que forma nós temos empreendido os nossos esforços de maneira correta? Sabe o que eu acho bacana?
A gente às vezes vai, a gente vê às vezes, muitas vezes nas igrejas, não aqui, né? Que não é o caso aqui, né, pastor? Amém. Não é aqui, é isso. Mas a gente vive uma grande realidade hoje, que é assim, às vezes os crentes vão para um monte, aí chega no monte, ele passa 1, 2 horas orando. Aí desce do monte de peito estufado e fala, nossa, hoje 2 horas hoje. Bradei lá, Jeová puro na terra, não é assim? É assim, nossa, o cara sai se achando de lá o maior intercessor do mundo. E aí no dia seguinte, ele não tem sequer 15 minutos de oração. Sequer tira 5 minutos para agradecer a Deus. Por que não? Porque eu já orei tudo que eu tinha que orar esse mês lá no monte. Isso aí. É assim. Aí o cara empreendeu 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas de oração, consagração. Nossa, eu estou agora recarregado por mais um ano. Aí passa o ano todo sem fazer nada. Sem fazer nada. Está assim, ó. Por aí tem um monte. E às vezes é melhor você empreender todos os dias 15 minutos falando com Deus. Aleluia, glória a Deus. Do que não fazer nada. Exatamente. Deus não está preocupado se você vai ser aquele cara, aleluia, glória a Deus, blá, blá, blá. Mas com Deus, 15 minutinhos todos os dias com Deus. Meu Deus. Com uma oração de um coração quebrantado, de um filho que se arrepende, de alguém que adora a Deus pelo que Ele é. Você pode ter certeza que é o suficiente para você recarregar sua bateria pelas 24 horas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente não fazem isso, Rogério. Não fazem isso. Se você tirar 10 minutos, 15 minutos para ler a Bíblia e fazer uma meditação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que você quer falar para mim hoje? E ali, ler, meditar a palavra, falar assim, obrigado por tua palavra, que o Senhor seja o meu pastor no dia de hoje, que o Senhor possa trazer até a minha vida o sustento, aquilo que eu preciso. Aí não faz. Aí quer que na igreja tenha consagração, vigília, círculo de fogo. Quer ter tudo na igreja. Por quê? Porque não faz em casa. Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou em Deus. Amém. Porque Deus nos conhece. Amém. Deus conhece você. Não adianta. Às vezes a gente chega na igreja e fala assim, às vezes, eu já vi isso. Quantos aqui oram 1 hora por dia? Isso mesmo. Aí tadinho, um monte de gente constrangida. É. Porque a grande realidade é que 80% não ora 1 hora por dia. Até porque a vida hoje, é rápida. Mas a gente pelo menos tem que dobrar o nosso joelho e agradecer ao Senhor. O mínimo. E falar assim, estou aqui na tua presença. Obrigado. Porque eu já estou de pé. Amém. Eu tenho certeza que esse dia vai ser mais um dia de vitória. Eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar mais esse dia. Aleluia. Eu vou vencer e superar todos os obstáculos e desafios que o Senhor tem para a minha vida. Me livra de todo mal. A oração que Jesus ensinou para os seus discípulos foi simples. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pelo teu reino. Jesus por acaso falou, olha, quando vocês forem orar, prepara o ambiente todo. Vocês precisam ter pelo menos aí meia hora de intercessão, de devocional com Deus. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Jesus não, quando você for orar o Pai, ore assim. Simples, ponto, objetivo. Por quê? Porque Deus não precisa de muitas palavras para saber a minha e a sua necessidade. Isso aí. Deus não precisa, Ele sabe, cara. Ele sabe, irmãos. Ele sabe os anseios que estão nesses corações que estão sentados aqui. Ele sabe o anseio que está na minha vida, como eu que estou aqui pregando. Deus sabe. Então eu não preciso ficar fazendo firula, ficar, enfeitando o pavão,
para achar que eu... Não, para com isso. O Evangelho é simples. Aleluia. Buscar a Deus na simplicidade é isso que Ele quer. Buscar a Deus com o coração sincero é isso que Ele quer. Glória a Deus. O fato é que muitas vezes, eu estou falando de esforço, nós queremos nos esforçar muito para não receber absolutamente nada. Isso aí. Muita gente se esforçando, muita gente fazendo muito e sem ter o resultado que quer. Entenda bem uma coisa: enquanto nós não entendermos que a nossa busca por Deus precisa ser de uma forma simples, nós vamos tornar a nossa busca complexa. E em vez de nós nos aproximarmos dele, nós estamos nos afastando deles. As pessoas impõem tantas coisas para se buscar Deus. As pessoas impõem tantas coisas para se viver a Deus. As pessoas impõem tantas coisas para que eu e você sejamos prósperos. Que Deus, Ele nos ensina que a vida é muito simples. Muito simples. Quer ser próspero em Deus? Financeiramente? Quer ser próspero? Você não precisa ser dono de banco. Não. Como eu ouço, às vezes lá na igreja: não, pastor, eu quero ser coluna na casa de Deus, eu quero ser alguém. Olha como é Deus é simples. Traga o seu dízimo e a sua... Aleluia. Glória a Deus. E eu vou abrir a janela dos céus para você. Vou abrir a janela dos céus. Mas é muito esforço. É muito esforço. Levar até a casa do Senhor dízimo e oferta é muito esforço. Para alguns vai ser. Para alguns é muito esforço. Separar 10% da sua renda e levar para o Senhor é muito esforço. O esforço é tamanho que aqueles 10% vai fazer diferença em todo o orçamento da pessoa. E a pessoa não consegue entender. Olha só o que é a mente humana. O que a pessoa não consegue entender é que Deus requer apenas que 10% que pertence a Ele lhe seja devolvido, para que a pessoa seja 90% abençoada por Deus. Por isso é a nossa luta. Por quê? Porque nós fomos sendo ensinados por esse sistema que está aí, esse sistema maligno, mundano, perverso, que quer sempre exigir mais de mim e de você. E aí mais esforço, e menos resultado. E a gente se revolta. Não dá uma revolta santa? Quando você pensa: nossa, eu trabalho tanto. E às vezes você olha e fala assim: cara, lá fulano trabalha menos do que eu e tem mais do que eu. Isso não pode ser nível de comparação. A gente não sabe o que o cara faz. Ou o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Para nós que estamos em Cristo, o que importa, o que nós precisamos refletir, irmãos, é acerca daquilo que nós estamos fazendo para Deus. O que eu estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo de maneira correta. O que eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo de maneira que agrade a Deus. O que eu estou fazendo para Deus está servindo de inspiração, de bênção na vida do outro, do próximo. É isso que eu preciso saber. Se o meu esforço em Deus está apenas me beneficiando, se estiver apenas te beneficiando, você pode ter certeza que teu esforço é em vão. Porque tudo que nós fazemos para Deus, o fim não é em nós mesmos. Tudo que nós fazemos para Deus, o fim é para que através de nós
outros sejam abençoados. Amém. Amém. Então você imagina você buscando a Deus em apenas 20% do seu tempo, em 20% da sua fidelidade, em 20% da sua dedicação a Ele, e Deus te retribuindo com 80%, e desses 80% você podendo abençoar a vida de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Glória Olha a a Deus. matemática, pensa nisso. Pensa nisso. E começa a se esforçar de maneira correta. Porque posso ser sincero a vocês? Quando eu comecei a meditar nisso, nessa palavra, nesses princípios, no princípio de André, que eu preciso levar as coisas para Jesus, que Jesus vai resolver, é porque tem determinados momentos da nossa vida em que a gente toma a frente do Senhor e quer resolver as coisas do nosso jeito. E a pior coisa que há para um cristão, para alguém que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, é tentar se colocar no lugar desse senhorio. É a pior coisa. Os nossos resultados vão ser sempre ruins, nunca bons. Foi a experiência que Jó viveu. Jó viveu essa experiência. A palavra de Deus fala que Jó, ele via que os seus filhos o quê? Pecavam, não é isso? Eram pecadores. O que Jó fazia? Jó ia lá e ia fazer o quê? Entregava sacrifícios para Deus em razão dos muitos pecados dos seus filhos. Simplesmente Deus olha para o diabo que estava dando um passeio de bobeira, faz uma pergunta. E meu servo Jó, claro que eu tenho visto cara bom, gente boa, gente fina, cara nota 10, um exemplo de homem íntegro, reto. Beleza, mas tira algumas coisas dele para você ver só. Se ele não vai tomar conta de Deus, vai lá e permite, não é isso? No final de toda a história em que Jó perde tudo, não sobra absolutamente nada para Jó. E talvez você pense assim, pastor, realmente, Jó tinha muito e ficou com pouco. Talvez só tenha sobrado para Jó 20%. E Jó se esforçou naqueles 20%. A mulher dele falou, rapaz, amaldiçoa teu Deus, cara, e morre. Você vai ficar passando por isso? Ele falou, não, eu vou continuar a acreditar. Levantou aqueles amigos lá, bacana, legal. Mas Jó falou, eu vou continuar aqui. E pela permanência dele, pelo esforço que ele fez, que não foi fácil, Deus trouxe a ele uma grande honra, uma restituição na vida de Jó. Mas no final da caminhada de Jó, vai lá no altura do capítulo 42, Jó vai falar o seguinte: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço de verdade, te conheço face a face, porque eu tive uma experiência contigo. E aquele que leva os seus problemas ao Senhor, o Senhor os isenta de muito esforço. Porque nenhum, por maior que seja o teu esforço, por maior que seja o meu esforço, irmãos, para permanecer firme e fiéis a Deus, por maior que seja, ele jamais vai se comparar ao esforço que Jesus fez por nós. Amém. Para se manter firme no propósito de Deus na vida dele. Jamais. Jesus permaneceu firme e fiel ao propósito de Deus. O esforço dele foi muito grande. Foi muito grande para se entregar de uma cruz, de um madeiro. Sabe para quê? Para que nós não recebêssemos nem 20%, nem 80%, para que nós pudéssemos receber e desfrutar da totalidade da bênção. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você está entendendo, cara, isso? Então eu não posso menosprezar ou desprezar ou tratar de uma forma leviana todo o esforço que Jesus fez e tudo que a palavra me ensina acerca dele. Dá uma catucadinha no irmão e fala assim: se esforça,
mas se esforça da maneira correta. Maneira correta. A maneira correta é leve os seus problemas para Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tudo, Amém, Senhor. tudo. Coloca diante do Senhor. Coloca diante dele. Eu não sei o que você pode estar passando. O Espírito Santo Deus sabe. Como não me aprove ele revelar nada, eu tenho que me calar e entender que ele que vai agir na sua vida hoje. É a palavra que vai agir na sua vida hoje. Amém. Então que essa palavra esteja no teu coração. Aleluia. Amanhã nós vamos sair daqui, você vai para sua casa. Amanhã começa mais uma semana. Talvez seja mais uma semana de esforço para todos nós. Verdade. Só que vai ser uma semana diferente. Porque vai ser uma semana em que eu e você, tenho certeza disso, você vai acordar amanhã, vai colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluia. E falar, Senhor, está aqui a minha vida diante de Ti. E eu sei que ela está em Tuas mãos. O Senhor é Senhor da minha vida, poderoso para me livrar de todo mal. Então abençoa o meu dia. Abençoa o meu dia. Me faça ter sucesso em tudo aquilo que eu preciso resolver no dia de hoje. E terça-feira, a mesma coisa. Quarta-feira, um mínimo de esforço para que você possa alcançar grandes bênçãos da parte de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Esse é o sentido de nós nos esforçarmos da maneira correta. Aleluia. Levando os nossos problemas, as nossas situações, as nossas causas para aquele único que tem poder suficiente para resolvê-los definitivamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Recebe essa palavra do teu coração. Glória a Deus. Recebe essa palavra do teu coração em nome de Jesus.